E eu estou aqui no estúdio com Rodrigo Dias, juiz do trabalho do TRT Nosso. Seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Um prazer enorme estar falando aqui com você, viu? Bom, como nós estamos, eu estou de carnaval e ele está em mangas de camisa, uma camisa esportiva, o assunto não é nada relativo, não é nada sério, nada relativo ao trabalho dele, né, de juiz. Mas é sério também, porque é futebol. De todas as coisas que não são importantes, é a mais importante de todas, né? E por falar em futebol, Rodrigo, qual é o time que você torce? Eu torço pro Flamengo, pro Clube de Regatas do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu fui criado em Brasília, apesar de ser goiano, Arthur, fui criado em Brasília. E lá em Brasília você sabe que o Flamengo é dominante. Até morrer, claro. Mas eu tenho em Brasília não, no Brasil. Sim, no Brasil. E eu tenho um carinho grande pelo Atlético Clube Goianiense também, mas torcer de fato eu torço pro Flamengo. O Atlético aqui seria a filial. Então, por aí. A matriz é o Flamengo mesmo. Rodrigo, você, além de torcer para o Flamengo, gosta de futebol, pratica, né, as peladas e tem uma atração, uma idolatria pelo Xará, pelo Zico, pelo Arnaldo Antunes, não? Arthur Antunes Coimbra, seu Xará. O Arnaldo é o cantor. Por Arthur Antunes, o meu Xará. Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Olha o Zico chega! Zico é o rei dos humildes. Quando eu cresci vendo o Zico jogar. É o meu maior ídolo no futebol, o maior jogador da história do meu time, então não é de se espantar, né? E, inclusive, minha esposa está grávida, provavelmente daremos a ele o nome tão bonito que você também tem, em homenagem ao grande Zico de Arthur. Fotografias. Aí estão mostrando fotografias dele com o Zico, e que foi um momento muito importante no final do ano, lá no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo, Arthur, de rubro-negros, cariocas, né? Rubro-negros, não cariocas de nascimento, mas que torcem para o Flamengo. Sim. Que nós nos comunicamos pelo Facebook, pelas redes sociais e de vez em quando organizamos um jogo para arrecadar fundos, inclusive em benefício de obras na própria Gávea. E para esses jogos costumam vir ex-jogadores do Flamengo. E o Zico é uma presença constante. Então eu tive a honra e prazer de jogar junto com o Zico. Eu sou ruim de bola para danar, mas já dei passe e já recebi passe do Zico. Você dá suas cacetadas, né? Já joguei com o Zico, não é pouca coisa, né? Além das fotos com o Zico, com outros astros. Os dois jogos de que eu participei foram jogos comemorativos do título mundial de 81, então joguei com vários daqueles jogadores de 81, com o Júnior, com o próprio Zico, Andrade, Adílio, e jogamos depois, fizemos o jogo comemorativo do título de 87, brasileiro de 87, e daquela vez eu joguei com Bebeto, os de 87, apesar de ser mais recente, eu lembro menos, né? Mas Bebeto, Fabinho, vários daqueles jogadores. Aí me marcou mais, por motivos óbvios, né, a jogar com os jogadores de 81, que foi o título mundial do Flamengo. E mais recentemente jogamos com jogadores mais recentes. Petkovic esteve entre nós lá em todas as ocasiões em que nós jogamos, ele sempre comparece. Então esses ídolos de um passado mais recente, mais antigo. O Pet chegou a jogar aqui em Goiás, né? O Pet jogou no Goiás. Quer dizer, ele veio aqui, né? Passou por aqui. Enganou um pouco. Ganhou um dinheirinho. Mas ele ainda joga até hoje bem, né? Comparado com o pessoal que a gente joga lá, né? Comigo, com outros jogadores mais velhos um pouco, o Pet nada de braçada. Mas ele ainda está em muito boa forma mesmo. Bom, então, para assemelhar a nossa conversa futebolística com o seu trabalho, o que você gosta de fazer mais? De praticar esse esporte ou de desempenhar a sua função de juiz? Olha, eu espero que eu desempenhe a função de juiz melhor do que eu jogo futebol. Agora, se for por uma questão meramente de prazer, eu não vou mentir para vocês, porque eu gosto mais de acompanhar até o futebol do que de jogar. Eu gosto da minha atividade de juiz, mas a coisa lúdica, do sonho, do futebol, evidentemente me dá mais prazer, né? Tá bom. E os seus coleguinhas, no caso, entre aspas,
os árbitros de futebol. O que você tem a dizer genericamente sobre eles e, inclusive, agora sobre essa celeuma, né? Criada com o vídeo, né? Pois é. O árbitro de eletrônico. Eu acho que os árbitros de futebol, pelo menos espero que assim seja, eles atuam de boa fé, tentam acertar, mas são seres humanos e erram muito, muitos até por despreparo. Lamento que o tal do árbitro de vídeo não tenha sido aprovado agora para o Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem, o Flamengo votou a favor. É verdade. Agora, é uma pena que assim seja, porque aí erros grosseiros não são levados em consideração e a gente vê injustiças acontecendo em campo. Mas eu acho que isso é inevitável, vai acabar acontecendo mais tempo, menos tempo. Foram 7 votos a favor, o Flamengo foi um deles, e 12 contra, né? E uma abstenção. E uma abstenção pela ausência, né? Não Verdade. sei o que aconteceu. Não votou. Quem foi mesmo? Foi o São Paulo. O São Paulo. São Paulo eu vou te contar, viu? Não vou falar não, porque depois vão me processar. Melhor não. Mas, agora, para fechar, fale alguma coisa sobre o Zico, como pessoa, você que gosta tanto dele e que é o nosso grande ídolo. Olha, o Zico é o maior jogador, o maior artilheiro da história do Flamengo. Aliás, é o maior artilheiro da história do Maracanã, com um número quase cabalístico de gol feito naquele estádio, 333 gols. É um jogador que poderia ter sido, inclusive, mais valorizado do que foi, porque quando ele resolveu jogar no exterior, ele optou por um time menor, que era a Udinese, lá de Udine, né? Itália. E você veja, o Zico jogou um campeonato italiano em que, do outro lado, o time campeão foi a Juventus de Turim, comandada pelo Michel Platini. Um timaço. E o Platini, um grande jogador. O Zico fez 5 jogos a menos que ele, fez 1 gol a menos jogando pela Udinese. Então, por aí você já veja o quanto o Zico o que o Zico foi em campo, né? Infelizmente, ele teve no retorno ao Brasil a carreira não abreviada, mas muito prejudicada por conta de uma entrada criminosa de um outro jogador num jogo contra o Bangu no Maracanã. Podia ter dado muito mais para nós todos do que ele deu, mas o que ele fez é inquestionável, né? Na minha opinião, a exceção de Pelé, o maior jogador de todos os tempos, né? Não só no Brasil, mas no mundo, para mim, depois dele é o Zico. Pois é, eu não tive a honra de assistir o Pelé, só por vídeo, então não posso falar a respeito, mas acredito no seu veredito. Mas eu até diria que talvez tenha havido, da minha geração, que tenhamos podido ver algum jogador, quem sabe, para outras pessoas melhores que o Zico. Mas para quem é rubro-negro, eu acho que isso é impossível. O Zico é o nosso rei, né? Como a torcida diz. Vai. Meter lá, ó, vai assim. Olha o Zico chegando! Zico é o rei dos humildes, glória do manto sagrado. Doutor Rodrigo Dias, o senhor sabe narrar futebol? Nunca tentei, Arthur. Daria agora assim de gol? sopetão, né? Qual é o gol que você quer narrar? Um gol do Zico aí. Rapaz, um gol do Zico? Olha, um gol do Zico que... De preferência contra o Fluminense, né? Fla-Flu. Ixi, teve um gol interessante mesmo num Fla-Flu. O Zico voltou do exterior e a estreia dele foi num Fla-Flu. O Flamengo ganhou de 4-1, um dos gols foi do Zico. O Flamengo ganhou de 4-1 e 3 dos gols foram do Zico. Um de cabeça, um de falta e um de pênalti. Agora, a minha narração é muito incompetente, não dá nem para comparar com quanto o Zico, com tudo que o Zico foi, né? Mas o fato é que um desses gols, Arthur, foi um gol de falta, como era uma das especialidades dele, um gol de falta espetacular. Era meio gol, né? Fácil de encontrar no YouTube, né? Flamengo, Fluminense, 4-1. O goleiro do Fluminense era o Paulo Vitor, que costumava fechar o gol contra o Flamengo. Mas nesse dia não teve jeito. Nesse dia o Zico me enfiou 3 gols no sujeito. Caminha, apita o juiz. Foi uma falta do lado esquerdo da área para quem está atacando, né? Olha, isso aqui é de imediato, sem planejamento, mas tudo bem. Que mico. Pois é, grande mico. Mas vamos lá. Bola na entrada esquerda da área do Fluminense. Zico se prepara para bater a falta.
Paulo Vitor no gol, aguardando a cobrança. Zico bate, passa pela barreira e é gol! Para a maior torcida do mundo. O Zico é o Zico. Zico é o rei dos humildes. História do manto sagrado. Valeu. Não, olha, eu com certeza acho que eu sou melhor juiz do que narrador, viu, Arthur? Que mico, hein? Que mico. Mas a gente se submete. Obrigado. Uma entrevista muito bem-humorada com o juiz do trabalho, doutor Rodrigo Dias, não é? Grande pessoa, grande comunicador, faz parte da equipe aí do Roseval, que eu também tenho o prazer de participar, e que agora aqui no programa Aplauso, neste aplauso especial, faz essa convivência com a gente. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Arthur. Saudações rubro-negras, então, e foi um prazer enorme falar aqui com você, viu? Saudações rubro-negras. Programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.